A Copa mais cara que o mundo já viu. Todos nós sabemos que uma Copa do Mundo sempre aumenta a visibilidade e atrai milhares de turistas estrangeiros para o país sede. O Mundial da FIFA é um dos eventos esportivos mais importantes do mundo e mobiliza milhões de pessoas, fãs de futebol. Desde o início em 2010, quando a FIFA anunciou que o maior espetáculo de futebol do mundo estaria pela primeira vez em solo do Oriente Médio. A Copa do Mundo de 2022 já estava atolada em polêmicas. De alegações de suborno e abusos de direitos humanos a preocupações orçamentárias. A partir daí, o país fez propostas bem-sucedidas para sediar a Copa da Ásia de 2011 e os Jogos Árabes. Também marcou presença no futebol europeu. A Qatar Airways pagou 163 milhões de dólares para patrocinar os kits do UFC Barcelona em 2010 e os investimentos diretos no Paris Saint-Germain, por meio da Qatari Travel Authority, totalizaram mais de $1 bilhão. Em 2014, a FIFA, então dirigida por Sepp Blatter, inocentou o Qatar das supostas irregularidades. Mas em 2015, Blatter renunciou ao cargo em meio a uma investigação criminal formal de autoridades suíças sobre as candidaturas à Copa do Mundo de 2018 e 2022. Copa do Mundo tem sua origem em 1928 como uma alternativa para a competição internacional realizada a cada 4 anos, nos Jogos Olímpicos, que na época permitidos apenas a participação de jogadores amadores. Sendo a primeira em 1930, a Copa do Mundo foi realizada no Uruguai. Com a viagem pelo mar como meio de transporte, apenas 4 times europeus participaram do torneio. O país anfitrião, Uruguai, derrotou a Argentina para reivindicar o primeiro campeonato da Copa do Mundo. Desde a primeira, já foram realizadas 21 edições do campeonato, e a Copa só não aconteceu em 2 ocasiões, em 1942 e 1946. Nesses anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Em todas as edições da Copa do Mundo somente 8 países foram campeões. As seleções vencedoras foram: Uruguai, bicampeão, em 1930 e 1950. Argentina, bicampeã, em 1978 e 1986. França, bicampeã, em 1998 e 2018. Itália, tetracampeã, em 1934, 1938, 1982 e 2006. Alemanha, tetracampeã, em 1954, 1974, 1990 e 2014. Brasil, pentacampeão, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Inglaterra, venceu apenas, em 1966. E a Espanha, venceu a Copa, de 2010. Quando uma nação ganha uma licitação para sediar um grande evento esportivo, como as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, o custo é quase sempre um problema. Isso se aplica a situações em que a infraestrutura existente é significativa, e ainda mais quando é necessária uma construção substancial. Veja como foram os custos da Copa do Mundo desde que os Estados Unidos sediaram em 1994. Estados Unidos 1994, em $500 milhões. França 1998, em $2,3 bilhões. Japão 2002, em $7 bilhões. Alemanha 2006, em $4,3 bilhões. África do Sul 2010, em $3,6 bilhões. Brasil 2014, em $15 bilhões. Rússia 2018, $11,6 bilhões. Qatar 2022, impressionantes $220 bilhões. Os custos associados aos novos estádios do Qatar foram relatados na faixa de $6,5 bilhões a $10 bilhões, um aumento significativo em relação aos $4 bilhões propostos na oferta inicial. Mas isso ainda deixa cerca de $210 bilhões a serem contabilizados. Grande parte dos custos de infraestrutura atribuídos à Copa do Mundo fazem parte do plano mais amplo do Qatar 2030, construir um centro de inovação com hotéis, transporte subterrâneo sofisticado, estádios e aeroportos. Embora a Copa do Mundo tenha estimulado esses projetos, eles são em grande parte investimentos de longo prazo.
Muitos dos cidadãos mais talentosos do Catar nas indústrias de esportes e tecnologia vão para os Estados Unidos e grandes cidades europeias como Londres. O Catar está trabalhando ativamente para combater isso construindo instalações de classe mundial em casa. A Copa do Mundo é um meio de promovê-los. Preocupações trabalhistas. Durante anos, o Catar foi acusado de violações de direitos humanos em torno de seus esforços para construir a infraestrutura necessária para sediar uma Copa do Mundo. De acordo com o Grupo de Direitos Humanos Anistia Internacional, há 1,7 milhão de trabalhadores migrantes no país, representando mais de 90% da força de trabalho em uma população de 2,9 milhões. Desde o início da construção, tem havido pedidos de melhores condições para trabalhadores nacionais e estrangeiros. Já em 2013, a Anistia Internacional pediu investigações. Desde 2017, o governo aprovou uma nova legislação destinada a beneficiar os trabalhadores migrantes e introduziu uma lei para os trabalhadores domésticos que criou comissões de litígios laborais e estabeleceu um fundo de apoio e seguro aos trabalhadores. Em 2018, o Catar encerrou a exigência de autorização de saída para a maioria dos trabalhadores, o que significa que aqueles que se beneficiam da nova legislação agora devem poder deixar o país sem a permissão do empregador. Em 2020, foi relatado que o governo do Catar pagaria aos trabalhadores salários integrais à luz das medidas de pandemia e quarentena. No entanto, o governo do país admitiu ações de exploração contra os trabalhadores. A ESPN informou que 3 empresas foram consideradas incompatíveis em várias áreas. Uma pesquisa da Anistia Internacional sugere que os abusos no setor de segurança privada e que serão cada vez mais procurados durante a Copa do Mundo continuam prevalecendo. O relatório sugeriu que os seguranças entrevistados pela Anistia sabiam que seus empregadores estavam infringindo a lei, mas se sentiam impotentes para desafiá-los. Agora olhando para o futuro. Desde a época do ano de novembro, em oposição a junho-julho e às várias preocupações apresentadas acima, Doha será o epicentro do discurso esportivo, social e político. O Museu Nacional do Catar ofereceu uma experiência totalmente imersiva de como o país se transformou de centro de mergulho de pérolas em um dos mais ricos fornecedores de gás natural do mundo. Depois vieram os vários polos culturais e de inovação que surgiram na última década. O Centro de Inovação M7 é um edifício futurista de 5 andares que abriga desde salas de exposição a workshops de treinamento, enquanto os Livan Design Studios fornecem acesso público a qualquer pessoa com a ambição criativa de iniciar um projeto. Depois, a Qatar Olympic and Sports Museum, uma homenagem de 3 andares ao atletismo competitivo e ao espírito olímpico, e, claro, uma demonstração de como o esporte ajudou a moldar o Qatar. O Estádio 974, um projeto sustentável construído inteiramente com contêineres. O estádio sediará partidas durante todo o torneio, e quando tudo estiver pronto, o próprio estádio poderá ser desconstruído e posteriormente vendido para uma nação que procura infraestrutura pronta para o torneio. O Brasil é o maior vencedor de Copas do Mundo, sendo o único país que é pentacampeão. Outro dado interessante é que a seleção brasileira é a única que participou de todas as Copas realizadas até hoje. Em 2022 faz 20 anos que o Brasil conquistou o pentacampeonato em 2002, foi sim uma bela Copa do Mundo, depois da decepção de 1998, e de 2002 até hoje, o Brasil não disputou mais nenhuma final, e mesmo sediando a Copa de 2014, a seleção não foi longe, nessa Copa além do futebol ruim, nos deixou em um buraco financeiro, com corrupção e muitas obras inacabadas. Não duvido que a Copa do Mundo de 2022 seja um espetáculo incrível, ou que o Catar consiga se tornar um centro esportivo global. Com dinheiro tudo pode ser melhor, e muito mais fácil, mas o país continuará sendo uma peça divisória, no argumento de até onde uma nação deve ir para sediar um evento, tão prestigioso como uma Copa do Mundo, e se uma história de injustiças pode ser esquecida, ou perdoada por causa de uma partida de futebol. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo.